Bom, e com quase 2 meses inteiros fora do Brasil, em 9 meses de mandato, Lula vai retomar suas viagens internacionais ainda neste mês de novembro. No dia 30, o presidente e Janja viajam para Dubai, nos Emirados Árabes. Mas Lula já avisou que vai esticar a primeira viagem internacional desde as suas cirurgias, tanto a plástica quanto a cirurgia de quadril. O casal vai passar também pela Arábia Saudita, Catar e Alemanha. A agenda de Lula já considera ao menos outras 7 viagens internacionais em 2024. Mas o petista promete também viajar pelo Brasil. Silvio, claro, né? Ano que vem tem a caravana pela corrida eleitoral aqui no Brasil, né? Resta saber para onde ele vai aqui no Brasil, né? Porque onde ele passou esse ano, para onde ele foi, né? Quase lugar nenhum. Ele não tem público, ele não é recebido mais por ninguém, tem pouquíssimos aliados e um levantamento em qualquer uma das grandes capitais, aliás, vamos estender, cidades metropolitanas do país, mostra que o PT não tem candidatos fortes, ou seja, ele vai ter que ampliar o seu leque, ampliar as alianças para outras siglas de esquerda, mas vai achar muito pouca gente. O Lula não é e não será um grande cabo eleitoral nas eleições do ano que vem. Ao contrário do seu antagonista, o presidente Jair Bolsonaro, esse sim tem sido procurado, requisitado, porque é um grande cabo eleitoral e, digo mais, aonde o presidente Jair Bolsonaro pisa, as coisas ali naquele município têm se modificado, né? O cenário eleitoral começa a se rearranjar. Então, eu imagino que esses destinos nacionais serão muito poucos. O que ele vai fazer é o que ele fez nesse ano. Salvo engano, foram 19 viagens, né? 19 países, na verdade, que ele visitou neste ano. O Lula fez uma viagem a cada 20 dias até a sua cirurgia. Aí todo aquele roteiro, né, todos os embarques tiveram de ser interrompidos por causa da cirurgia. Do contrário, ele já estaria no exterior mais vezes, porque lá ele não tem público, mas tampouco é cobrado. Teve uma ou outra exceção em Portugal, na Espanha. Pode falar as barbaridades que quiser, afinal de contas, reverberam menos, né? O Brasil é um anão diplomático, mas reverberam menos, e a Janja se sente muito mais à vontade para conseguir imagens, algumas até feitas por drones, superproduções para o seu Instagram. É disso que se trata. Ele vai viajar para o exterior muito mais do que pelo Brasil no ano que vem também, pode ter certeza. E aí, Piotr, só quero registrar aqui que mais de 62 mil telas aqui exibindo o Oeste Sem Filtro neste momento e neste dia de feriado. Obrigada aí pela companhia. Lula vai recomeçar as viagens agora a partir do dia 30 de novembro, Piotr. Paulo, a pergunta que precisa ser feita é: o que rendeu ao país cada uma dessas viagens, objetivamente? Porque foi numa dessas viagens, ou na verdade em algumas delas, que Lula reafirmou que a Ucrânia tinha tanta culpa pela guerra quanto a Rússia. Vamos só lembrar o fato? A Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia teve seu solo sagrado, soberano, invadido por uma nação inimiga, neste caso. E os ucranianos foram colocados na conta de Lula como culpados. Uma falsa equivalência também naquele momento. Foi numa dessas viagens internacionais. Aliás, ali começou a ter problema a imagem do Brasil no exterior com essa declaração do presidente Lula. Daí, do ponto de vista econômico, teve algum avanço? Do ponto de vista de imagem internacional, não. Piorou. E agora é um Lula que vai viajar ao exterior. Lembre-se o fato principal de um Lula que coloca o Hamas, não é incapaz de chamar o Hamas de um grupo terrorista, relativiza em algum momento as mortes de israelenses, porque ontem mesmo, naquela declaração, discutimos aqui, ele disse, tudo indica, se referindo aos ataques das forças de defesa de Israel na busca por terroristas na faixa de Gaza, que ele nunca tinha havido nada tão violento. Tá, e o fato precursor da guerra, que foi uma invasão, de novo, de um solo soberano, de morte de civis, que ali é crime de guerra pela legislação internacional. Não há nem por que discutir o fato, porque isso é tão claro, é cristalino, quando você vê exatamente a definição de crime de guerra internacional, de crime contra a humanidade, que foi exatamente o que os terroristas armados do Hamas fizeram ao invadir o solo israelense, matando civis indefesos.
sem contar todas as outras atrocidades que vieram depois, que são gigantescas e que, pelo que a gente entendeu na declaração do presidente, assim o Hamas fez atos de terrorismo, abre aspas e fecha aspas, a expressão é dele, mas depois ele acha que a reação foi muito pior, mas ele não considera exatamente o fato precursor. Então a pergunta é o que trará evidentemente de concreto nessa viagem de Lula ou nessas próximas viagens de Lula ao exterior, ao país. E a questão é, quando ele estava viajando nesse começo de ano, nesse começo de terceiro mandato, o Brasil estava sem administração. Ele voltava para cá e criticava o presidente do Banco Central, não se referia ao presidente do Banco Central pelo nome, gerou uma série de problemas para a própria equipe econômica dele. O país tem um problema hoje de mais gastos crescentes, o que gera um problema fiscal gigantesco. A pergunta é, quando é que vai administrar o Brasil? Porque a eleição é justamente para eleger o presidente e administrador do executivo brasileiro. Mais viagens, a pergunta é, quais ganhos? Se é que haverá ganhos.